Alô, alô, quarentenadinhos e quarentenadinhas, como é que vocês estão aí? Todo mundo em casa, todo mundo bem? Eu hoje tô aqui como? Vestido de grego, não sei se vocês repararam, tô de toga. Não é Jesus, tô vestido de grego, né? Jesus era como? Lá do Oriente Médio, Israel, Palestina, Jerusalém, esses picos assim. Tu já viu gente lourinha, olho claro, vindo de lá? Não, então não tô de Jesus. Tô de grego. Por quê? Porque hoje na nossa aula de filosofia a gente vai falar de Grécia. Na última aula eu dei uma sondada com os alunos e vi mais ou menos até onde que vocês estavam manjando. E eu vi que vocês estudaram até um brother que chamava Aristóteles. Então a gente vai começar daí. O que acontece? Quando acaba o Aristóteles, começa um período que a gente chama de helênico, que é o período que Alexandre o Grande, o boladão e tal, dominou quase que toda a época o mundo conhecido. Então, dominou território na África, lá, dominou o Egito, dominou o Oriente Médio, a Pérsia, dominou Babilônia, dominou até lá a Índia e tal. E aí, quando Alexandre o Grande domina tudo e começa o período helênico, a filosofia tem então os filósofos que nós vamos chamar de filósofos helênicos. E a principal preocupação dos filósofos helênicos era com a ética. Eles estavam preocupados em como você deveria viver a sua vida, qual a maneira correta de se viver. E essa pergunta, a preocupação em como viver, levou eles à preocupação quanto à questão da felicidade. Então a filosofia helênica vai se preocupar principalmente com a felicidade. E o que é felicidade para vocês? Na Grécia, a gente tinha essas duas aqui palavrinhas: ataraxia e eudaimonia. Eudaimonia quer dizer felicidade, mas como uma espécie de plenitude, de completude. Então, eudaimonia, por exemplo, é quando você persegue um sonho para ser pleno, algo que te falta, algo que você deseja, que você ainda não tem uma finalidade. Quando você completa a sua finalidade, então você sente que não está perdendo tempo, não está fazendo uma coisa inútil, mas está fazendo o que você foi feito para fazer. Mas, porém, quando você persegue um sonho, persegue a sua plenitude, você também arranja um monte de dor de cabeça, né? Então, por exemplo, você pode querer ser um rapper famoso, um músico famoso, um ator, sei lá. Você pode querer ser rico, ser presidente de uma empresa, ter uma empresa de sucesso e tal. Mas tudo isso vem com um monte de dor de cabeça, né? Se você é presidente de uma empresa de sucessos, você não dorme direito, você tem um monte de preocupação porque, pô, amanhã eu vou ter que fechar contrato e tal. Você, se é rico, um monte de parente enchendo o saco. E, por exemplo, se você é um músico, um rapper famoso e tal, um funkeiro famoso, o que acontece? Amanhã tem batalha, você tem que fazer aquela rima, tem que gravar música, entendeu? Então isso vem com um monte de preocupação, com um monte de inquietude, várias coisas assim que roubam a sua paz, que não deixam você deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Por quê? É um monte de preocupação, um monte de problema. Então quando você persegue o seu sonho na eudaimonia, você persegue ser uma pessoa completa, uma pessoa plena, perseguir aquilo que te falta, você também acaba tendo um monte de problemas. Já a ataraxia, ela significa paz de espírito, tranquilidade, ausência de preocupação. Então você não está preocupado com nada, nada te preocupa, nada abala o seu espírito, você dorme tranquilo que nem um bebê. Então você, por exemplo, não corre atrás da sua plenitude, do seu sonho, mas você não se preocupa com quase nada. Você não tem problema nenhum, você deita a cabeça no travesseiro e 100% ausente de preocupações. Enquanto se você for rico, tu vai ter preocupação, se você, enfim, se você for famoso, você vai ter preocupação, sempre que você persegue os seus sonhos, você ganha, às vezes, um monte de preocupações a mais. Então, beleza, nós temos essas duas noções aqui de felicidade na Grécia. Eudaimonia, perseguir os seus sonhos, a sua plenitude, e ataraxia, que é a ausência de inquietude, a ausência de preocupação,
tranquilidade, paz de espírito e tal. Os helênicos são principalmente essas 4 escolas aqui. Cada uma dessas é uma escola do pensamento. Então nós temos os cínicos, os estoicos, os céticos e os epicuristas. Tem mais do que essas, mas essas são as principais. Cada uma dessas escolas, então, vai dar uma resposta de como alcançar a felicidade. O que você deve fazer, como você deve levar a sua vida para alcançar a felicidade. Ok, vamos ver um por um então. Primeiro, né, os cínicos. O que acontece com os cínicos? Hoje em dia a gente tem a noção de cinismo, né, como se fosse uma pessoa falsa, uma pessoa dissimulada, uma pessoa duas caras, né, porque você é cínico, você está falando isso, mas na verdade você não acredita, ou então você está falando isso só para concordar, você está sendo irônico, você é um cínico. Só que não tinha nada que o cínico odiasse mais do que a falsidade. Nada do que a dissimulação. Para o cínico, o caminho para a felicidade era ser sincero. Enquanto você não tivesse vergonha de quem você é e fosse sincero, você ia ser feliz. Não importa se você fosse mendigo, porque tu ia deitar de noite e ia pensar: pelo menos eu tô fazendo o justo, certo. Eu não tô errado, eu tô aqui sendo sincero. Eu vim parar aqui, mas eu vim parar aqui a partir das minhas escolhas. Eu não vim parar aqui obrigado e tal. Enfim, o que o cínico vai dizer? O cínico vai buscar sinceridade. E isso vai botar ele num conflito direto com a sociedade. Num conflito direto com a opinião pública. Por quê? Porque a opinião pública tem várias coisas, como, por exemplo, padrão de beleza. E para o cínico, isso é hipocrisia. Isso é falsidade. Padrão de beleza não existe, é uma convenção social, um troço inventado pela sociedade. É um troço falso, artificial. E a gente tem padrão de beleza, a gente tem dinheiro, a gente tem várias coisas que a sociedade oprime, mas que são construções sociais. E aí o cínico não vai ligar para nada disso, para nada que seja de uma vida falsa, de uma vida hipócrita. Então, por exemplo, os cínicos têm esse nome porque kinikoi, em grego, quer dizer cachorro. Eles moravam na rua, eles não ligavam para dinheiro e etc., bens materiais, eles não tinham vergonha da sua nudez, então eles andavam pelado às vezes, alguns cínicos. Para vocês terem noção de como o cínico é bolado, o Bolanhos, que é o maluco que escreveu o Chaves, ele se inspirou num filósofo cínico, que chama Diógenes. O que o Diógenes fazia? Morava num barril, que nem o Chaves. Ele nunca escreveu nada, ele só fazia anedotas e piadas, porque ele achava que a seriedade era uma pressão social, era uma forma hipócrita e tal. Então o cínico, enquanto você fosse sincero, enquanto você não tivesse vergonha de quem você é, você ia ser feliz. Ok. Os cínicos buscavam, portanto, então, uma vida, né, sem vergonha. Uma vida não dissimulada, uma vida não falsa. Que a gente não desse valor a coisas erradas. Ok. Depois dos cínicos, nós temos os estoicos. O que os estoicos falavam? Como é que é ser feliz para os estoicos? Para os estoicos, para ser feliz, você tinha que aprender a amar o seu destino. Você tinha que aprender a ter contentamento, que há coisas que a gente não pode controlar na nossa vida, que estão para além do nosso controle. E enquanto a gente tentar controlar coisas na nossa vida que estão para além do nosso controle, nós vamos ser frustrados, porque a gente não pode mudar isso. A gente, por exemplo, não pode impedir o envelhecimento, não pode impedir a morte. A gente tenta lutar contra essas coisas e quanto mais a gente tenta lutar, como é impossível de contornar isso, é incontornável, a gente se frustra, a gente fica bolado. Então, para ser feliz e ter uma vida tranquila, nós tínhamos que, para os estoicos, nós tínhamos que amar o nosso destino. A gente tinha que ter contentamento. Então, não adianta ficar desejando a vida do outro. A gente tinha que aprender a ser feliz com aquilo que a gente tem, com o nosso universo, aprender a gostar da nossa vida.
Não importa se a vida te reservou ser mendigo ou se a vida te reservou ser rico, pro cínico você tem que amar o seu destino. Quanto mais você lutar contra ele, quanto mais você odiar quem você é, odiar a sua vida, odiar tudo, você mais triste vai ser. Então o cínico, ele vai dizer que nós somos intranquilos, que nós não temos tranquilidade, paz de espírito, que a gente tenta controlar coisas que estão fora do nosso controle, coisas que são incontornáveis. Ele vai acreditar no determinismo, que é o destino. Para o cínico está tudo determinado, por isso essa palavra determinismo. Então, o que acontece? Nós tínhamos que aceitar o nosso destino. A gente tinha que aprender a amar e a aceitar o nosso destino. Só que, já que a gente não pode mudar o nosso destino, o que a gente pode fazer? Mudar a gente mesmo. Então, os cínicos vão ser umas pessoas... os estoicos, a gente está falando dos estoicos. Os estoicos vão ser uma escola que vai falar muito bem do autocontrole. Eles vão dizer que nós temos que ter autocontrole para sermos imparciais. A gente não pode nem ser muito apegado à realidade, ao nosso destino, nem odiar. A gente tem que se livrar da inveja. Por quê? Porque a inveja é desejar o destino de outro e não gostar do seu destino, daquilo que o destino reservou para você. A gente tem que se livrar do ciúme, porque o ciúme, por exemplo, é não aceitar o destino. Não aceitar que talvez um relacionamento acabou ou que você já não tem mais determinada idade. É querer lutar contra o destino, em vez de aceitar ele do jeito que ele é. Você vai ter que se livrar da raiva, porque a raiva, pro estoico, é odiar o seu destino, é não aceitar ele. Aceitar, então, o seu destino também não é amar ele 100%. É diferente amar e ser imparcial. Por quê? Porque quando você ama o seu destino pro estoico, você se apega demais a ele. Então, se ele mudar, você vai desejar que ele não tivesse mudado, você vai desejar continuar vivendo aquela coisa. Então, quando você, por exemplo, tem muito prazer, se apega muito ao prazer, quando você vai sofrer, você vai desejar outra coisa. Você não vai entender que, por exemplo, o sofrimento faz parte, que você tem que aceitar o sofrimento porque ele é necessário e tal. Você não vai aceitar o seu destino, você vai querer mudar, você vai ficar falando, nossa, que vida horrível e tal. Então, pro estoico você tem que ser neutro, indiferente. Você tem que aceitar o que vier e aprender a ser feliz com o que vier. Aceitar a vida do jeito que ela é. Ok. Falta falar aqui, pro estoicismo, o ideal é a apateia. Apateia é ser apático. É isso, é neutralidade, é imparcialidade. A próxima escola que a gente tem aqui são os céticos. Cético é outra palavra que voltou, que chegou, né, até o mundo contemporâneo, até a gente. Mas o que é um cético? Hoje em dia a gente tem a ideia de um cético como aquela pessoa que não acredita em nada, né? Que duvida de tudo, que você fala, eu acho que chove amanhã. Me mostre provas. Eu não acredito. Então o cético hoje em dia parece a pessoa que duvida de tudo, que não aceita nada, que exige provas e tal. Só que o cético é uma escola grega. E na Grécia ela queria dizer outra parada. O segredo da felicidade para o cético é não julgar ninguém. Só que não julgar ninguém, tá todo mundo correto, tá todo mundo certo. Você vai ser amigo, o segredo da felicidade para o cético é esse. É você ser amigo do Batman, amigo do Coringa. Então assim, você não vai dizer que um tá certo, que um tá errado. Você acha belo isso, essa é a verdade pra você. Você acha feio isso, essa é a verdade pra você. Eu não vou julgar quem tá certo e quem tá errado. Pro cético, se você julga alguma coisa como bela, feia, certo, errada, quando você julga alguma coisa, você tá comprando uma guerra com o outro lado. Então se você falar, essa caneta é bonita, você tá comprando uma guerra com todo mundo, né, que acha que essa caneta é feia. Então, pro cético, o objetivo é a tranquilidade. É não estar nessa guerra, nessa agonia, nesse agonístico, né? Então, enquanto nós suspendermos os nossos juízos,
enquanto a gente não julgar nada, considerar tudo igual e válido, tudo igual e verdadeiro, uma espécie de relativismo. Considerar tudo igual e verdadeiro, nas ideias que se opõem, a gente vai ter paz. A origem da nossa intranquilidade é porque nós fazemos julgamentos. E aí, quando a gente faz um julgamento, a gente tem dúvidas, a gente tem toda uma angústia. Ok. Falta, então, por último da aula de hoje, a gente falar dos epicuristas. Quem são os epicuristas, né? Eles seguem um maluco que chama Epicuro, que é quem dá nome a essa escola. E os epicuristas vão dizer que o caminho para a felicidade é o prazer. Eles estão preocupados somente com o prazer. Por isso que eles também são conhecidos como os hedonistas. Hedonismo quer dizer isso, alguém que só se importa com o prazer. O que acontece? Os epicuristas eram muito materialistas. Então eles não acreditavam, por exemplo, em alma. Eles não acreditavam que existisse uma verdade superior. Só existe o que tem aqui na Terra. Eles eram muito materialistas. E como é que na Terra, no material, a gente conhece o que é bom e o que é mal? No corpo, eles só acreditavam no corpo. Como é que o corpo mostra pra gente, né, a parte material, mostra pra gente o que é bom e o que é mal? Através do prazer. É através do prazer que o corpo mostra pra gente aquilo que é bom, aquilo que o agrada. Então, o epicurista vai buscar o prazer sempre. Só que olha só, o conhecimento de prazer pro epicurista é um pouco diferente do que a gente considera prazer. O epicurista vai dizer, busque o prazer o tempo todo, só busque se divertir, tá tranquilão, prazer máximo o tempo todo. Porém, então, quando aquilo começa a te causar aflição, você tem que evitar. Evite a aflição ao máximo. Agora pensa na seguinte situação. Pro epicurista, o excesso não te causa prazer, te causa aflição. Uma pessoa diabética tá lá comendo uma fatia de torta de bolo e enquanto ela tá comendo aquele bolo cheio de açúcar e tá entupindo o rabo de açúcar, ela não tá sentindo prazer, mas ela tá noiada, pensando, caraca, eu não devia estar comendo isso. Então, aquela fatia de bolo já não causa mais prazer pra pessoa. Já causa aflição, já deixa ela noiada, já deixa ela bolada. Pro epicurista, então, você tem que se afastar das coisas que te causam aflição, das coisas que te deixam intranquilo e noia. Você só deve buscar aquilo que te causa prazer. Beleza. Eu vou passar um trabalhinho facilzinho. Isso que eu tô falando agora não precisa correr para escrever, porque eu vou botar nas instruções do exercício. Quem não conseguir fazer, não conseguir entregar também, que é tudo online, tudo do futuro, a gente dá um jeito, tá suave. Essas videoaulas são para adiantar o lado de vocês, não para atrapalhar a vida de ninguém. Então vai ter reposição, vai ter recuperação, vai ter tudo, pelo menos da minha parte, o que depende de mim. Então, vou passar esse trabalhinho, mas vocês não se preocupem, façam sem noia no espírito. Quarentenadinhos e quarentenadinhas. Isso é para adiantar a vida de vocês. É um ponto extra, é um ponto do amanhã, do futuro, da felicidade, olha só. E o tema é esse, é a felicidade. É 10 linhazinhas, um bagulho rapidinho, respondendo a 2 perguntas. O que é felicidade para você? Felicidade, aqui nós temos 2 exemplos. Perseguir ser pleno, perseguir os seus sonhos? Ou felicidade é ficar tranquilão, sem nenhuma perturbação, sem nenhuma inquietação? E, segunda pergunta, como atingir a felicidade? Então o que é felicidade e como atingir, como ser feliz? O que você deve fazer, como você deve levar a sua vida para ser feliz? Aqui nós temos 4 exemplos, né? Como você deve levar a sua vida? Você deve criticar as regras sociais, porque elas são invenções falsas da sociedade, e tentar levar uma vida mais sincera possível. Você deve aceitar contentamento, coisas que você não pode mudar. Você deve não julgar nada nem ninguém. Ou você deve, por exemplo, buscar o prazer o tempo todo e evitar aquilo que te deixa aflito. Enfim. Quarentenadinhos e quarentenadinhas.
É isso que a gente tem hoje. Filosofia, sei que essas aulas ao vivo não são tão legais, não são tão dinâmicas quanto as aulas, né, ali presenciais. Porém, vamos que vamos e bola pra frente, né? É o que tem pra hoje, o mundo de amanhã. Fiquem bem, então, fiquem em casa. Lembrando que quem não puder ficar em casa, devia poder, porque não é privilégio ficar em casa, é direito trabalhista. E na aula que vem, a gente começa o quê? Filosofia medieval. Aquela galera da espadinha, da armadura, coisa e tal. Mentira, era um bando de padre, né? Mas, enfim, fala vários bagulho maneiro, várias reflexões boladas que a gente vai ter na aula que vem. Que eu vou postar semana que vem, provavelmente. Um beijo pra vocês, até breve. E bola pra frente, né? É o que tem pra hoje, o mundo de amanhã. Fiquem bem, então, fiquem em casa. Lembrando que quem não puder ficar em casa, devia poder, porque não é privilégio ficar em casa, é direito trabalhista. E na aula que vem, a gente começa o quê? Filosofia medieval. Aquela galera da espadinha, da armadura, coisa e tal. Mentira, era um bando de padre, né? Mas, enfim, fala vários bagulho maneiro, várias reflexões boladas que a gente vai ter na aula que vem. Que eu vou postar semana que vem, provavelmente. Um beijo pra vocês, até breve.